vocês? Bom, nossa aulinha de hoje, de língua portuguesa, tem a ver com o nosso primeiro capítulo aqui da nossa apostila da quarta etapa, que é falando sobre variedades linguísticas, ou seja, a variação da língua portuguesa. Por que a língua portuguesa ela varia tanto? Então a gente vai ver mais ou menos por que essa variação e quais os tipos de variação da língua portuguesa. Então, a gente sabe que nossa língua portuguesa, ela varia dependendo muito da região, da situação, do conhecimento da pessoa e entre outros fatores. De acordo com a nossa apostila, nós temos aqui o fenômeno da variação linguística, alguns fenômenos que acontecem, da variação linguística. Por exemplo, eu tenho a variação fonética, variação fonológica ou fonética, que é do som. Assim, o paulista, muitas vezes, alguns ou de outro estado fala porta, tem esse R, outros falam porta, não é? Falam extra. Então, há uma variação no som. E qual é o certo, Tchelu? Não há um certo, chama-se variação. Não quer dizer que essa variação esteja errada, certo? Não está errada. Mas é uma variação por questão de pronúncia mesmo, né? Então, o sotaque tem a pronúncia. Eu tenho também a variação das palavras em si, que recebem sufixos diferentes. Eu tenho pegajoso, preguento, peguento, então o oso e o ento. Então são palavras que falam pegajoso, outros falam peguento, preguento. Então usam o finalzinho, um sufixo diferente. Temos também uma variação sintática. Por exemplo, tem gente que diz eu vi ele, é o seu fim, é o fim dela. Então você muda um pouco a sintaxe. Isso está errado? Depende de toda a situação, gente. E ainda tem a variação do sentido. Palavras que às vezes numa região, num lugar tem um sentido, em outra tem outro sentido. Aqui na apostila tem a palavra vexame, né? Vexame pode ser uma vergonha, então tá com pressa. Ou vexame, menino, fala muito no Nordeste, né? Então muda o sentido também na palavra. Então você percebe que a gente pode variar muito a língua portuguesa de acordo com o sotaque, né? Com o som, com a mudança de um sufixo, com a função sintática. Você pode falar de uma forma, colocando, muita gente fala eu vi ele, que é uma forma coloquial, eu vi, é mais formal. Tem gente que fala vou tomar banho, vou banhar, dependendo da região. E a semântica também, né? O sentido das palavras às vezes muda, o sentido muda de um lugar para o outro, de uma pessoa para outra. Isso é a variação da nossa língua portuguesa, né? São os falares do Brasil, que é muito grande. O Brasil é tão grande, então ele traz toda essa distribuição, essa diferença, mas que tudo faz parte da língua portuguesa. E aqui eu trouxe para vocês os tipos de variação. Primeiro, a gente pode variar de acordo com a geografia, de acordo com o lugar, com a região. A gente chama de variação geográfica, ou um nomezinho mais difícil, variação diatópica. Então, a variação geográfica é a variação da língua portuguesa, está de acordo com a região. Que aí pode ser o som, entendeu? Como aquele porta, extra, depende da região, né? Esse sotaque. Ou algumas palavras. Eu tenho, por exemplo, a mandioca, o aipim, a fruta do conde, que é a ata. Eu tenho a tangerina, que é a mexerica, lá em São Paulo. Então, assim, tem alguns lugares que há essa mudança, né? De acordo com a região. As palavras mudam, ou o sentido, ou o som da palavra. Então, a variação chamada geográfica. Tem o ti, tem gente que fala tia, tem gente que fala tia. Então essa variação é a variação geográfica, ou seja, diatópica. Depois eu tenho a variação chamada variação histórica ou diacrônica. Crônica tem a ver com o tempo, né? Diacrônica, variação histórica. E o que é isso? É a variação, gente, a língua portuguesa, aliás, a língua é viva, então ela está sempre modificando, então as palavras se modificam, está aí a nossa língua portuguesa com esse novo acordo. Então, já teve também outro acordo antigamente, por exemplo, quem não lembra de alguma vez ter visto, ter visto em algum livro, ou ter assistido algo mais antigo, que viu a palavra farmácia com PH, né? Que era farmácia, era PH, então que mudou depois para o F mesmo, como outras palavras que já não se usa mais, as próprias gírias antigas. Ele é um pão, que hoje ele é
um gato, né? É um brotinho. São gírias também, são palavras mais arcaicas, mais antigas. O converscote é o piquenique. Então, antigamente se convidava para um converscote, né? E aí hoje fala-se piquenique. Então, houve essa variação histórica. E várias palavras, gente. Hoje a gente já usa, por exemplo, muitas palavras que não se usava há 10 anos. Praticamente porque você vai, o sextou, né? Quintou, não se usava isso há tempos, né? Para trás. Então, no caso, a variação histórica, são palavras, elas são, por exemplo, o converscote, tia Lu. Eu posso colocar isso no texto? Pode colocar isso no texto. Converscote, se você for ao dicionário, claro que faz parte da língua portuguesa, mas é uma palavra mais arcaica. O sutiã era chamado de califon. O quarto, você pega o Machado de Assis, você vai ler que a Capitu foi para a sua alcova. Alcova é quarto. Então, assim, são palavras que vão modificando, mas que elas ainda existem na língua portuguesa. Só que não se usa mais. Mas, assim, a modificação, palavras, né? Você conversar com uma pessoa mais velha, um vovô ou um bisavô, você vai perceber a linguagem que ele utiliza é bem diferente. Por quê? Porque sofreu essa variação histórica ou diacrônica. A outra variação, tem uma palavrinha também que é o você, que era vossa mercê. Vossa mercê virou você. Social. A variação social, gente, tem a ver com o seu nível sociocultural. É o seu nível, sua bagagem cultural. Então, eu posso dizer que um médico, ele tem uma bagagem melhor do que, vamos supor, uma pessoa que trabalha em flanelinha. Então, a linguagem dos dois, obviamente, vai ser diferente pelo nível intelectual. Não quer dizer que ele fala errado, ele é menosprezado. Não, estou falando em nível assim de linguagem. Estou explicando que a linguagem varia dependendo do nível cultural, social, no seu nível intelectual. Ela vai variar, obviamente. Então, é tanto que você conversar com uma pessoa que fala planta, ou pessoas que não sabem pronunciar bem as palavras, porque muitas vezes elas não sabem escrever, não aprenderam a ler, então elas vão muito pelo que elas escutam. E nem tudo que a gente escuta às vezes é o correto, A gente às vezes faz uma escuta diferente. Então, isso é a variação social, que é sociocultural. Você vai variar de acordo com o nível intelectual. E aí, ou o seu nível mesmo de estudo, nessa variação. E a variação situacional, que eu acho que essa variação é chamada diafásica, essa variação, gente, tem muito a ver com o que a gente faz no nosso dia a dia. Porque o nome já diz, situacional. Por mais que eu, por exemplo, um médico que eu falei, que ele tem um nível intelectual, estudou, leu bastante, sabe ordenar bem uma frase, as palavras, é bem eloquente. Se um médico for dar uma palestra para, vamos supor, para meninas de 14, 15 anos, então, obviamente, a linguagem que ele vai utilizar vai se aproximar um pouco da linguagem que as meninas entendem. Por quê? Porque ali é a situação diferente. Se ele vai dar uma palestra só para outros médicos, PhDs, outros médicos, ele vai usar, obviamente, a linguagem mais técnica, aí vai sim aumentar o nível da linguagem dele, porque aquelas pessoas vão compreender o que ele está falando. Então, a variação situacional tem muito a ver o quê? Com o que a gente quer passar, em que local, em que posição. Se eu for dar aula para o 5º ano, 4º ano, a linguagem que eu vou utilizar, esse conteúdo, por exemplo, seria falado de outra forma, que eu usaria outras palavras, algo mais simples, assim como para que as pessoas entendam, no nível, no caso, crianças. Então, a variação situacional a gente usa, você vai falar com o diretor da escola, você tem uma forma, de falar, você fala com um colega de sala, você fala a mesma frase, você vai perceber a diferença de quem você não conhece para quem você tem um pouco mais de intimidade. Você muda, a situação é diferente. Então, isso é a variação diafásica ou situacional. Então, de acordo com a apostila, ainda temos também, falando sobre o preconceito linguístico. O preconceito linguístico mais ou menos é quando, às vezes, pela linguagem, as pessoas são, menosprezadas em determinado lugar, como se a sua língua, como se você falasse bem, porque eu estudei a linguagem, o que eu falo, eu sou superior. E não existe isso. A linguagem, ela pode variar. E aí vai depender de várias situações, como a gente viu aqui. Eu vou até ler um trechinho que eu achei interessante no finalzinho, do Marcos Wagner. Pense bem, quem são os falantes que empregam as formas planta, trabalho, perguntar
cozinha, entre outros, etc. Geralmente, são pessoas sem instrução formal, residentes na zona rural ou nas periferias de grandes cidades, que exercem atividades profissionais mal remuneradas, etc. Qual o prestígio que elas têm na sociedade? Muito pouco, quase nenhum. Principalmente numa sociedade como a brasileira, extremamente injusta na distribuição de renda e marcada por um alto grau de exclusão. Então, às vezes, uma pessoa sai aqui de Fortaleza, sai de alguma cidade do Nordeste, chega a São Paulo, e aí pelo o sotaque ou alguma palavra diferenciada, né, às vezes as pessoas fazem um certo bullying, e isso é o preconceito linguístico. E aí só lembrar para vocês que não existe isso, né? Que a linguagem, a língua portuguesa, ela não é única, ela pode variar e resta a todos respeitar a forma como as pessoas falam, tá certo? Então, isso aqui foi a nossa aulinha sobre as variedades linguísticas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um ósculo para vocês, tá? Quer dizer, um beijo e um amplexo, um abraço. Olha, eu estou usando a variação histórica, né? Mais antiga. Beijo, galera. Até a próxima aula.